Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou tratar de um dos aspectos do antropoceno, né, que é a questão da biodiversidade. Nós, seres humanos, nós estamos alterando bastante o sistema Terra, ou seja, a ecosfera. Nós estamos alterando os 4 componentes da ecosfera, ou seja, a atmosfera. As emissões de gases de efeito estufa é um exemplo. Em consequência, sobretudo, do uso de combustíveis fósseis. Nós estamos alterando também a litosfera, ou seja, as rochas, a terra, os minerais, o uso dos minerais, alterando o solo, inclusive. Nós estamos alterando também a hidrosfera, tanto sobre a sua forma gasosa, as águas, sobre a forma de gás, sobre a forma de gelo e sobre a forma líquida, poluindo de todas as maneiras. E também, e sobretudo, é essa questão que eu vou tratar, a biosfera. A biosfera é onde a vida prospera. E é interessante saber o seguinte, que a biosfera, ela existe em uma película extremamente fina sobre a superfície da Terra. Se a Terra fosse uma laranja, seria mais fina ainda do que a casca. Seria como se fosse um verniz em volta da Terra. A vida não prospera em profundidade nem em altitude. E é o que nos diferencia no sistema solar, porque até agora nós não encontramos vida em outros lugares, ou seja, esse privilégio, por enquanto, nos é dado a nós. Talvez exista em outras partes. Agora, em dezembro de 2022, houve a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, em Montreal, no Canadá. Mais uma vez, a nossa COP15 reafirmou que o processo de colapso da biodiversidade vegetal e animal do planeta segue em curso acelerado. Muitos cientistas, botânicos e zoologistas, né, estimam que nós estamos atravessando a 6ª extinção em massa da biodiversidade. Ela é a mais importante extinção desde o desaparecimento dos dinossauros. E por que ocorre essa perda de biodiversidade? A principal razão é a conversão dos ecossistemas naturais, ou seja, dos campos, das savanas, do cerrado, das florestas, das zonas úmidas e em áreas destinadas à agricultura e à pecuária, não é? E também à urbanização, que são os principais fatores responsáveis pelo declínio dessa biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Há que acrescentar também a extensão das superfícies urbanas, das estradas, etc. Em 200 anos, em 2 séculos, houve 200 espécies de vertebrados que foram extintas do planeta. Nos últimos anos, a população, no caso dos animais, diminuiu a uma velocidade vertiginosa. Não, houve também extinção, mas, sobretudo, as populações de animais, né, sobretudo vertebrados, diminuiu.
Por exemplo, entre 1970 e 2016, 69% da população de animais vertebrados, ou seja, os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis, os anfíbios, eles desapareceram do planeta em quantidade. Esse estudo foi feito sobre 32 mil espécies, ou seja, uma amostra bastante significativa. Na Europa, nos últimos 30 anos, através de pesquisas que foram feitas sobretudo na Alemanha, 80% da população de insetos voadores desapareceram. E é curioso porque eu mesmo, de uma certa maneira, assisti isto. Quando eu cheguei nos anos 70 na Europa, na França mais precisamente, quando eu viajava de carro, sobretudo nas estradas mais estreitas, no final da viagem, ou no meio da viagem, a gente era obrigado a limpar os para-brisas, os faróis, às vezes até o radiador, dos insetos que morriam devido ao choque, né, com o veículo. Esta perda de biodiversidade dos insetos voadores é essencialmente devido aos agrotóxicos usados na agricultura, né? E também o fato da extensão da monocultura, não é só o agrotóxico. Tem aqui um mosquitinho aqui me incomodando, mais uma forma de vida aqui. Hoje, no planeta, com respeito aos mamíferos, né, apenas 3% dos mamíferos existentes na Terra são selvagens, enquanto que 60% dos mamíferos são animais de criação, destinados essencialmente à alimentação dos humanos, um pouquinho para transporte. E o 30% restante somos nós mamíferos, nós humanos. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. Ela é considerada bastante grave, inclusive. Mesmo o Ministério do Meio Ambiente, ele estima que 1.200 espécies de animais estão ameaçadas de extinção. Isto colocado, eu gostaria de salientar o seguinte: o maior predador no planeta é o ser humano, somos nós. Através do quê? Das nossas atividades de produção e consumo de bens e serviços. A agricultura, a indústria, os transportes, a produção de energia, todas essas atividades elas causam um impacto. Não tem como ser feito de outra maneira. Mas tal como elas estão sendo praticadas e exacerbadas no tocante ao consumo, elas estão destruindo as demais espécies animais e vegetais do planeta. E nós estamos agindo como se não houvesse consequências para nós mesmos. Nós somos o único animal que destrói o nosso próprio habitat e destrói o habitat dos demais seres vivos, dos demais viventes. A vida animal e vegetal está sendo sacrificada apenas em proveito do lucro. Não se leva mais nenhum parâmetro a não ser lucrar com uma produção vegetal e animal. Estão preocupados com o problema de mercado. Ora, para preservar a habitabilidade do planeta, para nós e para os demais seres vivos, é necessário construir um outro modo de produção e consumo que seja sóbrio no emprego de matéria e de energia,
porque é uma das maneiras de respeitar as condições de existência, não é? Essa sobriedade tem que ser compartilhada. E eu digo compartilhada pelo seguinte, porque esse modo de produção e consumo, ele atende aproximadamente a 25% da população do planeta, que está integrada nessa sociedade termoindustrial. Não é? A maior parte da população do planeta vive ainda em sistemas extremamente ainda agrícolas, com uma produtividade muito pequena, com poucas trocas para o exterior. São sistemas de alto consumo, não só, mas com uma atividade de consumo muito pequena. E, no entanto, 10% da população mais rica do planeta, ela, no caso dos gases de efeito estufa, mais precisamente do CO2, ela emite 52% do CO2 do planeta, enquanto que os 50% mais pobres emitem apenas 8%. Então, nós não temos condições de estender esse modo de produção e consumo da sociedade termoindustrial a toda a população do planeta, porque o planeta é finito. Não é possível estender para todo mundo. Então, nós temos que inventar uma outra sociedade rapidamente, né? Fundada na sobriedade compartilhada. Quando eu digo inventar, é porque não há receitas. O que a gente está se dando conta é que nós estamos chegando a um limite. Eu agradeço e até a próxima.